mais uma vez aqui para fazer o deck review aqui, dessa vez do Wind Up. O Wind Up, ele é um deck que ele sempre foi muito bom e ele tem o péssimo hábito de não morrer fácil. Ele é um deck que durou aí várias listas, apesar dele ter sido travado várias vezes. E por que a gente acha que ele vai jogar dessa vez? Justamente pelo fato de estar sem heavy e o jogo ser um pouco mais lento, a gente consegue tempo, até com as nossas traps, para poder armar o campo do Wind Up e bater no cara. Por isso a gente acha que o deck vai ter certa relevância. Como vocês podem ver, o deck ele continua basicamente o que ele era antes, só teve algumas adicionais aqui. Primeiro, o Firefist Bear, ele busca tank, além de ser um bicho forte, e a tank vai botar na sua mão o Rabbit. E o combo Hatch com Factory, ele é bem interessante, porque ele pode adicionar qualquer bicho, qualquer Wind Up para sua mão e te dar saídas para o jogo. Além disso, a gente tem o Wind Up Warrior, que serve basicamente para ser trazido pelo MX Saber Invoker, que está fazendo algum estrago aí, já que a gente perdeu o Zenmite. E o Summoner Monk, para valorizar os Exceeds Rank 4 e até para trazer o Bear e buscar a tank depois. A Instant Fusion, ela entra para valorizar os Exceeds Rank 4 e Rank 3, além de servir de food para Monk. E de resto, o deck continua basicamente a mesma coisa. A ideia é tentar focar no formato no combo do Magician e o Shark. A gente está usando 3 Duality, como eu já falei, justamente pelo fato do jogo estar muito lento. E o Duality ele melhora a sua mão, né? Ele te dá a chance de no próximo turno você fazer o combo que você quer. E com a quantidade de traps que a gente está usando e as traps que são em geral traps de destruição em massa, 2 Mirror, 1 Torrential, a gente tem Fiendish. A ideia é você ganhar tempo para você poder fazer o combo, como eu já falei. Não tem muito mais o que falar das mágicas, nem das traps. A ideia básica do deck é exatamente essa. Então, partindo para o extra. As 2 fusões para fazer com Future Fusion, não tem mais explicação. O Gaia, para a gente poder fazer com o Vocasaurus, que é um bicho finalizador de jogo. O Zenmaioh. Por que a gente optou pelo Zenmaioh? Justamente pela falta de heavy. Normalmente a gente não jogaria com esse bicho, mas levando em conta que a gente não tem heavy, um monstro que destrói 2 cartas setadas pode ser uma boa. Se você não tiver nenhuma jogada melhor, você não deixa pelo menos o cara colocar coisas que te façam algum problema maior. Tiras, já era uma carta usada, ele é um bicho muito bom, ele não morre e quando ele batalha você vai destruir uma carta do cara. Interessante como sempre foi. O Vocasaurus, para quem não conhece, você tira o material dele e dá alvo no monstro face-up do oponente, destrói o monstro, dá dano igual ao ataque do monstro. Aí ele não pode atacar, só que você vem depois com o Gaia e pronto, ele pode atacar de novo, ainda fazendo piercing damage. Então o cara de repente toma mais dano aí. Papilo, para fazer o combo do Hatch mesmo, virar Hatch e ficar voltando monstros. Dweller, para parar Mermeio, para parar Dark World de repente, qualquer efeito no cemitério que prejudique muito. Direwolf, por ser uma carta assim bem versátil, você pode dar alvo nele mesmo só para destruir uma carta no campo, na pior das hipóteses. Além disso, você pode dar o Direwolf no Rabbit e depois fazer o efeito do Rabbit, então o Rabbit vai fugir do Direwolf e você vai destruir só uma carta do oponente. Ele funciona destruindo monstro, destruindo traps. Ele seria um outro Mystical, ele seria uma carta que destrói monstros. Isso pode tirar bichos indesejáveis, cartas indesejáveis de qualquer espécie. Cowboy, porque ele é finalizador de jogo. O Maestroke, por ser uma opção de simplesmente ficar vivo no campo, além de poder dar um book,
se você não quiser o bicho face-up por algum motivo. Leviatã, por ser um monstro forte e um monstro que joga monstros no cemitério imediatamente, então você pode forçar um Leviatã, jogar um Shark de repente que estava nível 3 para o cemitério, ou um Rabbit que você usou no cemitério, e já fazer um hatch voltando esse bicho. Leviair, para voltar qualquer coisa que porventura esteja removida, finalizar jogo. Zeymenes, justamente por ser Zeymenes, ele é um bicho que não morre, destrói uma carta, vocês conhecem. E o MX Saber Invoker, que está aí para fazer de uma maneira bem pior o trabalho que era do Zeymite, mas que ainda assim é de alguma relevância. Sobre side, como a maioria dos nossos sides até o momento, ele é basicamente ilustrativo. Tem algumas cartas aqui que a gente gostaria de frisar um pouco. Em primeiro lugar, o Gramole. O Gramole ele é um monstro que está aí para tirar monstros que geralmente atrapalham você. Nesse deck Abisgaios, o Gramole sozinho tira material do Gaios, isso é muito bom. Força o Gaios a ficar sem material, praticamente. Isso já te dá uma certa vantagem. O fato dele ter acesso a Shadow e Light Imprison Mirror para travar os decks Light e Dark do formato, ou até um Chaos Dragon, que a gente vai falar em outro vídeo. E Nableman of Extermination foi uma carta que a gente pensou em ressuscitar, porque a gente continua achando que as pessoas vão ter muita carta setada. De repente é uma boa dar um Nableman of Extermination na Mirror do cara, ou simplesmente usar ela como um Mystical, já seria um Mystical extra para parar decks que porventura setem muito. Eu gosto de lembrar do Gravekeeper, que foi um deck que surgiu no último formato que a gente teve sem Heavy, e ele setava muita carta. Isso pode ser muito chato, porque apesar da gente não ter muitas traps relevantes, né, a maioria das staples foi a 1, o Gravekeeper, por ser um deck lento e que está acostumado a fazer vantagens pouco a pouco, ele transforma praticamente qualquer trap numa trap boa. Então isso fica válido aí pro Gravekeeper. É basicamente isso que a gente tem para falar do deck. O gameplay dele tá bem parecido com o que era antes, não tem muita diferença. Ele tá um pouco mais lento, mas aí a gente consegue travar com as spells, a gente faz uso da Instant Fusion e do Summoner Monk. De resto, se vocês quiserem testar aí, comprar a ideia, como sempre a gente vai ter um gameplay aqui embaixo para vocês darem uma olhada no que o deck está fazendo. Até a próxima, galera. 1, 2, 3, tchau. Pausa ou parar?